Fala galera, quem fala aqui com vocês é o professor Ronan. E nessa aula de hoje nós iremos falar aí sobre a Reforma Protestante. Pessoal, é importante a gente ter alguns esclarecimentos dessa primeira aula, até para a gente entender um pouco do contexto europeu desse período. Lembrando que quase todas as pessoas da Europa Ocidental que se consideravam cristãs, elas eram de religião católica. Isso quer dizer o quê? Que eles seguiam todas aquelas determinações dadas pelo Papa. Só que no século XVI apareceram várias outras igrejas cristãs que não eram necessariamente católicas. Então, eles não seguiam ao Papa e, pessoal, discordavam dos católicos em várias coisas naquele momento. Esses cristãos que surgiram aí, que ficaram conhecidos como protestantes, por isso a Reforma Protestante. Tá? Esse surgimento dessas igrejas aí, que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Então, o surgimento de novas igrejas cristãs, não católicas, que ficou conhecida como Reforma Protestante. Então, pessoal, a gente vai falar aqui de alguns importantes nomes do protestantismo que criaram a sua igreja protestante. Cada igreja, pessoal, tinha o seu certo, a sua certa razão, a sua certa causa para ter sido criada, né? Os interesses de cada local da Europa. Então a gente vai ver bem isso. Mas nessa aula número 1, nós vamos falar de dois caras muito importantes nesse contexto, né, de criar novas religiões cristãs na Europa, porém, eles não tiveram sua igreja edificada, né? Então eles não foram bem sucedidos ao criar a religião, mas eles ali, pessoal, iniciaram esse processo de contestação, né, da Igreja Católica. Então, eles são chamados de os primeiros reformadores, tá? Então, eles não formaram a igreja, mas foram muito importantes neste processo aí. Bom, pessoal, vamos ver aqui as principais causas da criação dessa nova igreja, dessas novas igrejas cristãs aqui na Europa. Primeiro, pessoal, vamos falar aqui da Igreja Católica. Como a gente falou, era a única religião cristã que tinham antes dessa revolução aí, dessa reforma protestante. Bom, a Igreja Católica, pessoal, havia acumulado muito poder, muita riqueza no período da Idade Média. Então ela era muito importante lá na Idade Média e ela aproveitou bem, cresceu muito nesse período aí. Só que agora a gente está falando de um período já de Idade Moderna, tá, pessoal? Então o que a igreja restou da igreja na Idade Média para a Idade Moderna? Restou, pessoal, todo esse poder. Tá? Então a Igreja Católica era rica e era muito influente em países europeus. Então, ó, os bispos, né, que eram de alta patente dentro do clero, dentro da igreja, eles possuíam terras, pessoal, eles possuíam feudos enormes. Tá? O Papa, por exemplo, ele fazia acordos políticos. Ele escolhia reis, né? Ele influenciava na escolha de reis. E quando esses reis, alguns países europeus, eram coroados, o Papa sempre era chamado para coroá-los, né? Então o Papa sempre estava lá presente nessas coroações. E isso mostra a influência política que a igreja tinha também nesse período aí, final do medievo, né? Início da Idade Moderna. Bom, pessoal, no século XV e no século XVI começaram a nascer ideias que questionavam essa mentalidade lá do medieval. E a gente estudou no capítulo anterior que era o Renascimento. Então, esse pensamento renascentista, esse novo pensamento, ele estava incluso aqui também dentro da igreja. E foi ele que trouxe essa mudança. Essa mudança não ocorreu só no campo artístico e literário, não, pessoal. Ele ocorreu também no campo religioso. Bom, pessoal, as mudanças mentais que surgiram com o Renascimento estimulou muito pessoas a ficarem questionando a riqueza, a ficarem questionando esse poder universal da Igreja. Então, ó, muitos reis europeus passaram a ver o Papa
como um certo obstáculo ao fortalecimento do poder real. Pessoal, lembrando o seguinte, na Europa, o Papa ele ainda tinha muito poder, porém a Europa estava se tornando absolutista. Os reis estavam querendo tomar todo aquele poder para si. E o Papa passou a ser um obstáculo nesse caminho, porque a influência da igreja era muito forte nesse momento. Então, pessoal, eles também, os senhores, né, os reis europeus, eles estavam questionando, eles estavam se opondo a mandar dinheiro, né, dos seus reinos para Roma, pessoal, porque a sede da Igreja Católica, o Vaticano, fica em Roma. E que dinheiro eram esses, pessoal? Era um dinheiro das taxas que os fiéis pagavam, né, batismo, sepultamento e os tributos. Então, tudo isso aí, pessoal, o Estado arrecadava e tinha que mandar para Roma. E eles começaram, pessoal, os nobres que tinham bastante influência, os burgueses também que tinham influência, lembra? Estava crescendo, era a camada que crescia aí, a classe social que mais crescia na Europa. E as pessoas do povo, as pessoas humildes, começaram a levantar certos questionamentos, pessoal. Ou seja, por que nós temos que sacrificar, né, nos sacrificarmos para pagar tantos impostos aí para a igreja? Por que nós devemos obedecer aos padres? Né? Por que precisamos deles para entrar em contato com Deus? Então isso começou a ganhar força nesse período renascentista aí. Bom, galera, a igreja, pessoal, depois que ela conquistou tanto dinheiro e tanto poder, muitas pessoas dentro da igreja acabaram se corrompendo, tá? Então, os títulos na igreja eram comprados. Então, se você queria ser bispo, queria ser cardeal, se você queria ser padre, você tinha que comprar esse título. Então, você não se preparava, você não estudava para isso, era compra. Claro, alguns estudavam, se preparavam e compravam esse título. Mas tinha gente que só pelo fato de ter dinheiro, comprava títulos dentro da igreja. Então, e vários papas, pessoal, só se tornaram realmente papas, só ganhavam o título de papa só porque eles eram de famílias poderosas europeias, né? Caso contrário, eles não teriam sido papas aí. Os padres, geralmente, eles tinham pouca instrução, eles não estudavam para ser padre. E normalmente também, eles não tinham nenhum preparo religioso para orientar os seus fiéis. Pessoal, muitos padres eram desonestos, eles dedicavam a vida deles, né, a viver na fartura, porque padres recebem salários. Eles viviam lá com bons vinhos, por exemplo, fazendo banquetes, usando roupa luxuosa e até mesmo fazendo orgias, galera. Os bispos, outros padres e os fiéis católicos que eram sinceros, que eram honestos, né? Eles se dedicavam muito com o que acontecia com essa situação. Bom, galera, ainda dentro da corrupção dentro do clero, havia o que eles chamavam de comércio de artigos religiosos. Ou seja, por exemplo, era muito comum a igreja vender um pedaço de osso velho e alegava para os fiéis que era um pedaço do osso do jumento montado por Jesus. Tá? Era muito comum também, pessoal, eles venderem pedaços velhos, né, de madeira, e afirmar para os fiéis que aquele pedaço de madeira velho, podre, era pedaço da cruz onde Jesus Cristo havia sido crucificado. Bom, pessoal, havia alguns pensadores que questionavam essas ações. Por exemplo, havia um pensador holandês chamado Erasmo de Roterdã, que ele escreveu ironicamente o seguinte: se juntassem todos os pedaços verdadeiros da cruz de Cristo que a igreja está vendendo, daria para construir um navio inteiro. Então essa era a crítica que os pensadores, né, renascentistas faziam a esse comércio religioso aí. Então a crítica de cristãos de diferentes condições sociais só aumentava, pessoal, por causa da venda dessas falsas relíquias aí praticadas pela Igreja Católica. Mas para piorar a situação, pessoal, não há mal que não possa piorar, né? A igreja ela passou a ganhar muito dinheiro vendendo indulgências.
Bom, mas o que é essa indulgências, pessoal? É você pagar para você obter o perdão dos pecados. Então, vamos dar um exemplo. Você chega na igreja, existe lá na Igreja Católica um dos sacramentos, dos 7 sacramentos obrigatórios dentro da Igreja Católica, um deles é a confissão. Então você chega e fala o seguinte: Padre, eu pequei. O que você fez, meu filho? Aí você fala: eu furtei. Enfim, você fala lá o seu pecado. Então, pessoal, quando você conta o seu pecado para o padre, ele vai te dar a sua penitência, que a gente fala. Então, qual é a sua penitência? Ele fala assim: você vai ter que pagar 10 moedas de ouro e rezar 50 Pai Nossos e 50 Ave Marias. Então, pessoal, esse pagar passou a ser criticado pela sociedade, passou a ser objeto de crítica da sociedade. Porque se você já tem a penitência, que é a oração, como funciona hoje, para que ficar pagando? E já quem era rico começou a questionar: se eu estou pagando, para que eu tenho que fazer a penitência? Então começou a ter discordância de todos os lados aí para ter esse perdão dos pecados, que era cobrado pela Igreja Católica. Bom, os membros do clero, pessoal, eles acabavam dizendo, usando argumentos de quem ajudasse a igreja estava ajudando a Deus, tá? Então havia padres e pensadores humanistas, como até eu citei para vocês o Erasmo de Roterdã, tá, pessoal? Então havia esses padres e pensadores humanistas que eles criticavam severamente a cobrança de indulgências, tá? Diziam que era uma forma de enganar o povo ainda mais. E a gente vai voltar a falar das indulgências na aula número 2, que a gente vai falar sobre a igreja luterana. Agora a gente vai falar necessariamente dos primeiros reformadores. O primeiro deles, pessoal, que a gente vai citar aqui é o Wycliffe, John Wycliffe, tá? Ele era inglês, pessoal, e formado aí em teologia, que é o estudo aprofundado, né, da Bíblia, da religião. Então ele fazia críticas à Igreja Católica, lembrando que era uma época que você não podia criticar, né? Se você fizesse crítica, você poderia ser julgado. E aí, se você fosse julgado e condenado, era um crime, que a gente chama de heresia, crime contra a fé católica. Então você não podia criticar. Mas o Wycliffe, pessoal, ele criticava a Igreja Católica. Ele criticava principalmente, quando a gente coloca aqui as críticas, pessoal, não era só o que eles criticavam, mas era principalmente o que ele criticava. Então o Wycliffe criticava aqui a falta de instrução dos sacerdotes, que são os padres, que eles não conseguiam orientar devidamente os seus fiéis. Ele criticava o acúmulo de riqueza por parte do bispo, por parte do papas, que eles estavam com muita riqueza, muito dinheiro, e não ajudava a população mais carente, ao seu povo, né, ao povo mais pobre. Bom, o Wycliffe, pessoal, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Pessoal, toda a missa e toda a Bíblia só podia ser escrita ou rezada, no caso da missa, em latim. A igreja não permitia outra língua. O Wycliffe vivia ali, pessoal, onde hoje é a Inglaterra, tá? Vivia na Inglaterra. A língua inglesa, ela não vem do latim, ela tem outra origem, né? Aquela origem mais germânica. Então, o povo mais pobre, o povo mais humilde, não entendia o que estava escrito na Bíblia, porque muitos não sabiam ler, porém, pessoal, muitos também não entendiam a missa rezada em latim, porque a língua deles era, né, de origem germânica. Então Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, o que era proibido. Logo ele foi julgado pela Igreja Católica, foi acusado de heresia, que é crime contra a fé católica, né, quem comete lá os pecados. E, pessoal, o Wycliffe, para não ser preso, condenado e morto, ele acabou fugindo de Londres. Ele saiu da capital inglesa e foi viver recluso, retirado aí em outros cantos para não morrer. A mesma sorte, galera, não teve o nosso outro amigo, o Jean Hus. Tá? O Jean Hus não teve essa sorte, né, de fugir
né? Ele era professor, ele também era teólogo, tá, pessoal? Um excelente orador, ele é considerado um excelente orador. E ele era reitor. O que é reitor, pessoal? Reitor é uma espécie de diretor de universidade. Então ele era diretor da Universidade de Praga. Praga é uma cidade, capital hoje da República Tcheca. Então, pessoal, John Hus, na hora lá da missa, que ele rezava a missa toda em latim. Mas durante a missa, existe um momento lá na missa católica, que é um momento chamado de homilia. Um momento até que ficou muito popular, conhecido como sermão do padre, né? Então, nesse momento da homilia, nesse momento do sermão, o Jan Hus falava a língua tcheca, que também, pessoal, é uma língua que deriva do germânico, que era a língua do povo dele. Porque os mais pobres, pessoal, não conseguiam ler, por não saber ler e não entender o latim, não sabiam ler nem o tcheco, imagina o latim. E logo, pessoal, na missa, aquele momento de que você encontra Deus, né, eles não entendiam o que era dito, né? Então, assim, por isso que o John Hus falava o tcheco na hora da homilia, que é para aproximar o povo a ele e, no caso, a Deus, né? Bom, como a gente está vendo aí na imagem, galera, John Hus não teve a mesma sorte de Wycliffe. Porque o Jan Hus, pessoal, ele traduziu a Bíblia para o tcheco, que era a língua do povo dele, e aí ele foi acusado pela Igreja Católica de heresia, crime contra a fé católica, desrespeitar, criticar. E John Hus, pessoal, foi julgado, condenado, preso e queimado vivo na fogueira. Então esse foi o triste fim de John Hus, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, nenhum dos dois conseguiu formar aí a sua religião, mas eles foram muito importantes aí nesse processo, porque os outros que a gente vai estudar nas próximas aulas conseguiram formar a sua religião, tá? Mas assim, eles não foram os primeiros, mas eles foram os primeiros a conseguir, tá? Então eles pegaram um processo andando aí. Certo, galera? Então a nossa aula de hoje é essa. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.